Bom, muito bom dia a todos. Eu vou falar de pé, eu tenho muita dificuldade de ficar parado. Eu tenho ex-alunos aqui e eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de conversar com vocês. Afinal de contas, a reforma tributária, ela está em processo de construção. E quem fala que sabe tudo sobre reforma tributária é um grande mentiroso, né? Porque a reforma tributária hoje, ela é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores problemas que o setor produtivo tem e que precisa enfrentar. Então a gente precisa construir o conhecimento em cima da reforma tributária. E é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui, Cindy Lopes, CDL, pessoal da contabilidade, e poder agregar conhecimento com vocês, junto com vocês, me dá muita alegria. Muito obrigado por quem saiu de casa, por quem veio para cá, quem está aqui. Vamos fazer valer o tempo de vocês para que seja realmente uma manhã muito produtiva. Bom, a gente está diante da maior mudança da história desse país. A reforma tributária brasileira, ela é a maior emenda constitucional da história. Quase tudo vai mudar e muita coisa, além da reforma, está mudando ao mesmo tempo. A maioria de vocês aqui tem sofrido consultas, angústias e muita ansiedade, porque ao mesmo tempo que a gente tem a mudança da tributação sobre consumo, o governo federal, sem nenhuma pena, decide mudar também as regras gerais sobre o imposto de transmissão causa-morte e ainda vem com a tributação de dividendos na alíquota de 10%. Ou seja, ninguém consegue dormir em paz nesse país. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Os clientes ficam em pânico, os clientes não param de ligar para a gente e querem solução mágica porque já vai acontecer ali na frente e a gente realmente fica muitas vezes sem saber o que fazer, porque não existe solução mágica, não existe nada que possa ser entregue nesse momento, pelo menos durante os 10%, sem que haja algum risco para o cliente. Aliás, não é o objeto da palestra, mas eu tenho ouvido muito: ah, Gabriel, é só colocar a despesa pessoal na empresa, é só colocar o cartão de crédito. Gente, eu sei que muitos aqui são contadores, muitos aqui há muito tempo não ouvem a expressão DDL, porque a Receita não tem fiscalizado distribuição disfarçada de lucro. Mas entendam, está no plano da Receita Federal voltar com força a fiscalização de DDL exatamente por causa dos 10%. Então bota o seu cartão na conta da empresa para você ver o que vai acontecer. A Receita vai te pegar. Mas vamos ao foco do nosso bate-papo de hoje. O que é o sistema tributário atual? Todos nós já estamos cansados de saber que nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo. Nós temos um sistema complexo, nós temos um sistema de difícil entendimento, mas que no fundo a gente já acabou se acostumando com ele. É muito tempo passando pelo sofrimento, o sofrimento passa a ser parte do dia a dia. No nosso sistema tributário atual, nós temos sobre o consumo 5 tributos. Na esfera federal, nós temos PIS, COFINS e IPI, estados têm ICMS, municípios têm imposto sobre serviços de qualquer natureza. E aí vem as confusões que, repito, estamos acostumados. No caso de PIS e COFINS, é regime cumulativo, é regime não cumulativo com direito ao creditamento dos insumos necessários à atividade. E aí vem o STJ e diz que insumo necessário é o quê? É aquilo que, se for subtraído à atividade, não será prestada, não será exercida. E na prática a gente tem que ficar olhando para cada detalhe do cliente para saber qual é de fato o insumo. A gente tem PIS/COFINS monofásico, a gente tem PIS/COFINS e substituição tributária, a depender do produto, ou seja, o caos. Aliás, eu brinco falando que PIS/COFINS enriquece advogado tributarista desde os anos 90. Graças a PIS/COFINS, que advogado tributarista tem fama de ser bem-sucedido. E aí a gente tem IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Como é que a gente tributa a indústria? No Brasil a gente é capaz disso. A gente tributa a indústria, que deveria ser um dos setores mais relevantes economicamente. A gente diminui a indústria e faz com que tudo venha da China, porque produzir no Brasil custa caro.
junte-se a isso o ICMS, um imposto cruel, um imposto que tem 27 legislações, uma de cada estado, além de protocolos e convênios. É uma regra diferente na operação interestadual, porque tem o DIFAL, porque tem efetivamente o recolhimento de substituição tributária, porque a margem de valor agregado é menor do que deveria ou maior do que deveria. O caos. E aí vem o ISS. Ah não, Gabriel, o ISS é tranquilo. É tranquilo. Uma lei para cada município, quase 6 mil. Ninguém sabe onde é devido o ISS. O ISS é devido no local da prestação ou ele é devido no domicílio do contribuinte? Porque a Lei Complementar 116 fala que é devido no município do domicílio, mas ao mesmo tempo diz que domicílio é onde tem unidade produtiva. Onde tem unidade produtiva, meu Deus? Eu vou tirar sangue no centro do Rio de Janeiro, a análise vai ser feita em Caxias, onde é devido o ISS. É sobre isso que a reforma tributária tratou. Vamos acabar com essa confusão. Vamos simplificar essa confusão. Só que calma, eu esqueci não, deixei para depois. Um ponto muito importante, que além de tudo isso, a gente tem guerra fiscal, a gente tem não cumulatividade que não é plena, ou seja, ser empresário no Brasil é ser herói. É o cara que sai de casa todo dia, que vai matar um leão por dia, e no Rio de Janeiro ainda tem o custo do Rio de Janeiro, né? Depender de onde está a empresa, além dos tributos, ele ainda tem a milícia, ainda tem que tem que pagar, né? Eu tive uma reunião com um cliente essa semana que ele estava falando, Gabriel, eu não sei o que eu vou fazer com essa tributação de IBS e CPS, com os 10%, mais o que eu pago para 2 milícias, um batalhão, uma delegacia, eu não sei para onde eu vou mais. Está difícil a vida. Bom, isso obviamente foi o cliente que disse. Não estou dizendo que existe, tá? Pode ser um puro choro dele. Pode ser que não exista, né? Mas enfim, eu acredito nos meus clientes. Então vamos simplificar o sistema. O que vamos fazer para simplificar o sistema tributário? Vamos diminuir a quantidade de tributos. PIS/COFINS deixam de existir. Entra no lugar do PIS/COFINS a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços de Competência da União Federal. O IPI vai para a alíquota zero. Gente, o IPI não morreu. As pessoas estão achando que o IPI acabou. Isso é mentira. O IPI ele vai para a alíquota zero. O IPI, inclusive, vai ser cobrado se você decidir produzir fora da Zona Franca aquilo que está na lista de produtos da Zona Franca. Então, você quer produzir uma televisão aqui no Rio de Janeiro, quer produzir na Zona Franca, vai ter IPI. O IPI não morreu. E me dá muito medo isso. Porque se o IPI não morreu, ele está com a alíquota zero, quer dizer que a qualquer momento o governo pode decidir puxar ele de volta. Isso é assustador. Mas é o que tem para hoje. Além disso, nós vamos ter um novo imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E isso aqui muda o jogo completamente. Porque vão acabar o ICMS e o ISS. Esses dois impostos vão deixar de existir no Brasil. O IBS, ele é um novo imposto. Muita gente fala que é o substituto do ISS e do ICMS. Eu digo que não, só se for um substituto que tomou produto. Um substituto que injetou uma testosterona, um teca, porque ele volta muito mais forte, muito mais parrudo. É o substituto que sai do ser humano normal e entra o Hulk. Porque o IBS, ele vai incidir sobre serviços, ele vai incidir sobre circulação de mercadorias, ele vai incidir sobre intangíveis, ele vai incidir sobre locação. Tudo aquilo que a gente não tem vai ser tributado. Qualquer operação, ainda que gratuita, vai ser tributada pelo IBS. Então o IBS, ele é um tributo muito mais complexo do que se imagina. É claro que a gente vai ter uma simplificação do sistema, não tem como não ter. Porque eu saio das 27 legislações estaduais, mais convênio e protocolo, eu saio das legislações municipais e vou ter agora uma legislação nacional, que é a Lei Complementar 214, regulando o IBS e a CBS, mas efetivamente a gente tem uma ampliação da hipótese de incidência. Ampliação essa que vai fazer parte da nossa vida. E a gente vai ter que entender como funciona. E o impacto disso no dia a dia. Gente, além disso, a reforma tributária tem um outro objetivo, que é acabar com a guerra fiscal.
Acabar com aquela história, quem trabalha com importação aqui, do cara abrir uma empresa em Alagoas, em Rondônia, Santa Catarina, para pegar benefício fiscal e o produto chegar aqui mais barato. Isso vai acabar. Porque a tributação vai deixar de ser na origem. A tributação vai passar a ser no destino. Quem tem aqui streaming já recebeu um e-mail para atualizar o endereço. O streaming até então não estava nem aí para onde você mora. Agora você tem que atualizar o endereço, por quê? Porque a tributação vai ser no destino, vai ser no seu lar, na sua residência, no seu endereço. E além disso, a gente vai ter a não cumulatividade plena. Gente, a não cumulatividade plena, que é, sem sombra de dúvidas, o principal ponto dessa reforma tributária. Bom, como eu disse, o IVA dual vai abranger o IBS e a CBS. A CBS vai ser de competência da União Federal. O IBS vai ser de competência compartilhada de estados e municípios. Estados e municípios vão ter parte da competência. Então eu vou ter aqui uma situação até muito parecida com o Simples Nacional, onde eu tenho fiscalização estadual e municipal no Simples, né? Tanto faz quem chegar primeiro. Aqui vai ser quase a mesma coisa. Muito parecido, diga-se de passagem. E eu, particularmente, só fazendo um pequeno comentário, né? Isso aqui está sendo gravado, eu preciso deixar claro o meu comentário técnico. IVA dual é uma expressão errada, porque IVA é imposto sobre valor agregado. Tecnicamente, aqui é um tributo sobre valor agregado. Por quê? Porque eu divido em IBS, que é imposto, e CBS, que é contribuição. São espécies tributárias distintas dentro do nosso ordenamento jurídico. Então eu não posso chamar de imposto aquilo que é contribuição. Então o certo seria TVA, mas está todo mundo usando IVA e vai acabar ficando IVA mesmo. Enfim, eu não gosto disso não, mas é o que tem. Então, CBS e IBS, incidência sobre bens e serviços, não cumulatividade ampla, cálculo por fora. Eu não tenho mais a incidência por dentro do ICMS, aquela regra de 3 boa para a gente achar a base de cálculo. Isso vai acabar, ok? Alíquota única, com as reduções da lei complementar, tributação no destino, e ainda vem a figura do cashback para as famílias mais pobres. Bom, a lei complementar 214, ela regulamenta o IBS e a CBS. Só para mostrar para vocês que aqui, apesar de um ser de competência dos estados, municípios e federal, e o outro da União Federal, a regra tem que ser a mesma para ambos. A hipótese de incidência é a mesma, o contribuinte é o mesmo, a base de cálculo é a mesma, a alíquota é a mesma. Eu vou seguir a mesma regra para ambos. Mesma regra de alíquota, né? Porque obviamente vai ter a composição da alíquota final, mas a mesma regra de aplicação de alíquota. Eles têm como objetivo o princípio da neutralidade, para não impactarem no ordenamento jurídico. Já estão impactando profundamente, isso não vai acontecer, não vai ser atingido o objetivo. E aí, gente, como eu disse, quaisquer operações com bens e serviços serão tributadas. Quaisquer operações com bens e serviços. Compra e venda, troca, permuta, dação em pagamento, locação, licenciamento, concessão, mútuo oneroso, doação em contraprestação em benefício do doador, todas essas operações passam a ser tributadas pelo IBS. Instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, inclusive mercantil, prestação de serviços, e não importa o título jurídico, vai incidir IBS sobre toda e qualquer operação com bens e serviços intangíveis. Significa dizer que muitos negócios terão que ser revistos. Aqui a gente chega no ponto principal do nosso bate-papo: a não cumulatividade. Tem muita gente achando que a reforma tributária não vai avançar. A reforma tributária é uma realidade, ela já aconteceu, ela está acontecendo. E se você não estiver pronto para ela, você vai quebrar. Temo dizer que você vai quebrar. Por um motivo muito simples. A reforma tributária, ela trata serviços e comércio da mesma forma. E com a não cumulatividade plena, a tomada de créditos passa a ser o ponto mais relevante de qualquer empresa. E aqui surge uma oportunidade para a galera da contabilidade, para a galera do direito, que é a governança tributária, o compliance tributário para esse creditamento. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês.
Eu sou advogado, tenho história de advocacia. Qual é a tributação sobre consumo de um escritório de advocacia fora do Simples Nacional hoje? Que esteja no lucro presumido, 3,65% de PIS/COFINS. Só. Agora, o ISS? O ISS é fixo. R$150, em média, por advogado na sociedade. Então, eu tenho 3,65%. Com a reforma tributária, eu vou passar a pagar IBS e CBS. O IBS e CBS, a alíquota estimada é 27%, com redução de 30% para profissional liberal. Portanto, né, a alíquota vai ficar na casa de 19%, 20%. Eu vou sair de 3,65% para 19%. Não é isso? É mais ou menos essa conta. E como que eu vou conseguir reduzir esse custo? É insumo. É insumo. Agora eu vou ter que buscar todos os meus insumos, com um detalhe. Qual o insumo mais importante do serviço? Folha de pagamento, que não dá direito a crédito. Ou seja, eu vou ter que começar a espremer detalhadamente tudo aquilo que eu contrato para o meu escritório. Então eu vou ter que pensar no seguinte: eu não tenho impressora no meu escritório, a impressora é alugada. Antigamente eu comprava impressora, mas eu descobri que alugar é a melhor coisa que existe na face da terra, porque no final das contas o problema não é meu. Deu defeito, eu ligo para alguém, alguém vai lá e conserta, e se demorar para consertar eu alugo outra de outro lugar. É assim que funciona. Eu tenho um sistema de acompanhamento processual, eu tenho um sistema de gestão financeira, eu tenho uma empresa de publicação, uma empresa que cuida do ar, energia elétrica. Então eu vou ter que começar a pensar todos os meus insumos, o café que eu sirvo para os clientes e para os funcionários. Tudo isso vai começar a fazer parte de um controle absoluto do meu financeiro. O aluguel também, não se esqueça não. O aluguel, claro. A questão é, eu vou ter que pontuar em cada detalhe o que vai ser o meu insumo, para que eu possa abater essa majoração da carga tributária e trazer uma alíquota que seja plausível, para que eu suporte. Porque se eu presto serviço ao consumidor final, se eu presto serviço à pessoa física, B2C, esse aumento de carga tributária vira o quê? Preço. Preço. Vou ter que jogar para o preço. Não tenho como perder 15% da noite para o dia. Mas a reforma diz o seguinte: não, você não precisa se preocupar com isso, porque a não cumulatividade é plena. Então todos os insumos vão te dar crédito. Beleza. Se eu sou B2B, não tem problema nenhum, porque quando eu presto serviço para uma empresa, seja ela qual for, quando eu emito a minha nota fiscal, ele vai ter crédito de quê? 19%. Então, ainda que eu suba o meu preço em 19%, para o meu cliente contribuinte de IBS e CBS, vai ser totalmente irrelevante ele pagar os 15% a mais. Por quê? Porque no final das contas ele vai bater do IBS e CBS dele. Para ele vai ter uma conta corrente de crédito que vai ser bom ele ter esse crédito. E aí você vai falar assim para mim: poxa, Gabriel, eu não preciso me preocupar com isso, eu estou no Simples Nacional. Esse é o grande erro de quem está no Simples Nacional: achar que nada vai mudar. Sabe por que tudo vai mudar? Porque a empresa de locação de impressora, se ela estiver no Simples Nacional, ou ela me dá 15% de desconto, ou eu vou contratar uma empresa fora do Simples Nacional para poder acreditar. Esse ponto as pessoas não estão levando em consideração. A briga agora é para crédito. A briga agora é para crédito. Eu só compro de empresa fora do Simples. Ou, e aí você vai falar assim: poxa, Gabriel, mas a reforma tributária, ela acabou com o Simples Nacional? Ela desidratou o Simples Nacional profundamente. Mas ela trouxe uma solução para quem está no Simples Nacional: o regime híbrido. O que é o regime híbrido? É a empresa continuar no Simples com IBS e CBS fora do Simples. A opção é para o exercício inteiro. Fez a opção pelo regime híbrido, tu vai ficar o ano inteiro no regime híbrido. Então cuidado com essa escolha. Praticamente pior que casamento. Porque
Porque casamento hoje você acaba com ele rápido. O cartório vai lá e faz o divórcio. Agora, inclusive a Esteroc entendeu que se não tiver anuência é unilateral, né? Vai lá, pede uma tutela, já separa logo. Agora, no regime híbrido, vai ficar até o final do ano, pelo menos. As empresas de Simples Nacional, elas vão ter que ter esse planejamento. O que vai valer a pena? Baixar o preço ou ir para o regime híbrido e tomar crédito e enviar crédito? Porque o cálculo vai ser esse. Mandar crédito, legal, beleza. Mas se eu não tiver crédito na operação anterior, eu também não vou conseguir competir. Sair do Simples Nacional para pegar o regime do Simples híbrido significa dizer planejamento de controle de insumo para controle de crédito, geração de crédito e compensação na saída. Percebam, o compliance e a governança de crédito de não cumulatividade passa a ser o setor mais importante de qualquer empresa. Agora é a hora do cara que é comerciante virar empresário e passar a entender o negócio dele. Porque uma coisa é ser comerciante, tem excelentes comerciantes. Eu conheço um monte, tenho vários clientes que são comerciantes natos. Os caras te vendem areia no deserto. Mas ele vai ter que começar a olhar para o negócio dele de forma estruturada. Porque a não cumulatividade, ela passa a ser plena. A não cumulatividade passa a gerar crédito de todos os insumos. Ah, Gabriel, mas a minha empresa, o meu cliente está no... Ele apura ICMS, comércio. Para ele não vai ser tão difícil. Não vai, concordo. Mas para o setor de serviços vai ser extremamente difícil essa adaptação. E ela vai ter que ser rápida. Porque a partir de 2027 nós já temos CBS no lugar de PIS/COFINS com a não cumulatividade plena. Com a alíquota estimada entre 8% e 12%. Ou seja, a galera de lucro presumido que está no 3,65 já vai na porrada para 8 a 12. O crédito é fundamental para equilibrar, senão o cara vai quebrar. Professor Stantinho, eu posso tomar crédito de MEI? Belíssima pergunta. Aí a gente tem um problema na reforma tributária, porque a reforma tributária diz que MEI e Simples Nacional não dão direito a crédito. Apesar de ter um ou outro dispositivos na Lei Complementar 214 que dá a entender que é possível a tomada de crédito naquele mesmo modelo do ICMS, num percentualzinho bem pequenininho que foi recolhido dentro do Simples, né? Mas, efetivamente, não vai ser o suficiente para a competitividade. Porque a maioria tudo é MEI, prestação de serviço hoje tudo é MEI. Como é que eu vou conseguir crédito para diminuir meu imposto? Eu não concordo. E aí você vai contratar de quem? De outro que não seja MEI. Que é mais caro. Mas vai te dar crédito. Aí que está o ponto. Aí entra a conta. Aí entra a matemática. Entendeu? Se o cara do MEI te der um preço melhor e não te der crédito, você fica com ele, não tem problema. Se o cara que está no lucro presumido ou no lucro real te der o mesmo preço que o cara do MEI, ele vai te dar o crédito, tá tudo certo. Se ele der 10% a mais e 9% de crédito, você provavelmente vai ficar com ele também. Porque na matemática você vai acabar empatando. Então, no final das contas, esse cálculo é fundamental. E mais um detalhe importante. O artigo 47 da Lei Complementar 214, ele diz claramente que o contribuinte no regime regular pode apropriar créditos de BS e CBS quando ocorrer a extinção por qualquer das modalidades previstas no artigo 27. Quando ocorrer a extinção. Sabe o que significa isso? Você só pode se creditar do imposto pago. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Isso daqui é mais um fundamento para o compliance e governança corporativa que tem que ser implementado nas empresas. Você só pode tomar crédito de imposto pago. Se a operação anterior não pagar o imposto, você não tem crédito. Então hoje, quem trabalha com ICMS aqui, que compra de empresa irregular, né? E vai lá e fala que estava de boa fé. Ah, ele estava de boa fé. E a jurisprudência é pacífica, autorizando. Não, realmente, estava de boa fé, o cara pode aproveitar do crédito. Isso não vai acontecer mais. O crédito mais não é o crédito da nota.
É o crédito gerado na operação anterior, desde que o imposto seja pago. Regime de caixa. Doutor, é pior que isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que ter um cara lá no teu financeiro ligando pro teu fornecedor e falando: fulano, manda o comprovante de pagamento desse negócio aí. Se você... Exatamente, manda aqui a paga. Mas, Gabriel, calma. Não é assim. Concordo, não é assim. Porque existe uma figura chamada split payment. O split payment é a solução desse problema. Mas calma, eu vou chegar lá. Eu não quero falar do split ainda. Cuidado que ainda existe o conceito de bem de uso e consumo pessoal. Não pode haver crédito de bem de uso e consumo pessoal. É claro que nós não temos o mesmo conceito do ICMS atual. Hoje, o que é bem de uso e consumo pessoal do ICMS? Aquilo que não se transforma no produto final. Se bem que o STJ já tem jurisprudência pacificada, no sentido de que o insumo essencial dá direito a crédito, ainda que ele não se converta. Ainda que ele não se converta no produto final. Essa decisão é muito interessante, inclusive o STJ tomou uma decisão muito favorável agora à Petrobras, dando direito ao creditamento do querosene de aviação utilizado no helicóptero que leva o funcionário para a plataforma. Porque sem o querosene, o funcionário não consegue chegar na plataforma, se não consegue chegar, não consegue produzir petróleo. É uma lógica bem interessante. Só que aqui a nossa restrição é muito menor. A restrição aqui é muito menor do que efetivamente nós temos na prática hoje. Porque, veja, o que é bem de uso e consumo pessoal? Joias, pedras e metais preciosos. Qual a lógica de um escritório de advocacia, de escritório de contabilidade, comprar um metal precioso? Vou comprar 2 quilos de ouro, para quê? Não faz parte da atividade. Agora, se você for uma joalheria, você tem direito a crédito. Não tem nenhum problema. Obras de arte e antiguidades, mesma lógica. Bebidas alcoólicas, derivados de tabaco, aqui, o supermercado vai ter crédito, o bar vai ter crédito, está tudo certo. Agora, se estou comprando para consumo, obviamente, isso não pode gerar crédito. Armas e munições, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos, nada disso aqui gera crédito, a não ser que você seja uma clínica de estética, a não ser que você seja uma Decathlon comprando produto para revenda, obviamente você vai ter crédito, não é bem de consumo. Muito cuidado com isso. Então a restrição aqui ela é muito tranquila, não tem uma extensão muito grande. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que a folha de pagamento não dá direito a crédito, mas prestem bem atenção. Vai ser possível o creditamento de uniformes e fardamento, equipamento de proteção individual. Agora, aqui está uma virada de jogo que muita gente não está prestando atenção. Alimentação e bebida não alcoólica disponibilizada no estabelecimento do contribuinte para os empregados e administradores durante a jornada de trabalho. Fornecer alimento, fornecer bebida, fornecer comida, tem direito a crédito. Serviços de creche disponibilizados no estabelecimento do contribuinte para seus empregados e administradores durante a jornada de trabalho, também vai dar direito, fortalecendo o direito do trabalho. Planos de assistência à saúde, fornecimento de vale transporte, refeição, alimentação, destinados a empregados e dependentes. E aqui está a mágica: em decorrência de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Se eu der o vale alimentação sem acordo coletivo, eu não tenho crédito. Eu só tenho crédito da minha despesa com vale alimentação, refeição, se eu tiver acordo coletivo, fortalecendo a figura do sindicato. No final das contas, você vai ter que buscar esse acordo coletivo para poder se creditar. Mesma coisa com benefícios educacionais a seus empregados dependentes, em decorrência de acordo ou convenção coletiva. Se eu estou fornecendo benefício educacional, tem que ter acordo coletivo para me permitir o creditamento. Beleza? Então aqui, eu tenho uma restrição muito pequena de crédito. Eu posso tomar crédito praticamente em todos os meus insumos. Por isso que esse controle vai ser muito importante. Só bem de uso e consumo pessoal que está de fora. Gabriel, se eu comprar de uma empresa isenta, eu tenho crédito? Não. Se eu comprar de uma empresa com alíquota reduzida, eu tenho direito a crédito? Só daquilo que foi pago. Se eu comprar de uma empresa imune, Gabriel, sei lá, Correios da vida, tem direito a crédito? Não. O crédito só é gerado se houver efetivamente o recolhimento anterior. Esse ponto
ponto é muito importante. Mesma coisa acontece, de novo, na discussão do Simples Nacional e do MEI. Eu só posso acreditar, efetivamente, daquilo que foi pago na operação anterior. Me fizeram uma pergunta muito interessante, Gabriel. Essa lógica de não cumulatividade plena, Gabriel, como é que vai funcionar isso na prática? Porque, veja, digamos que o supermercado compre café para revenda. Eu lembro que eu era criança, eu sou um cara apaixonado por café. Eu sou vidrado em café. Eu tomo café de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu tomo café o tempo inteiro. Mas eu sou assim desde criança, eu nunca vi criança tomar café. Eu adorava ir nas sendas com meu pai para fazer compras, porque nas sendas sempre tinha café, né? Eu não sei se alguém pegou essa fase. Eu adorava isso, tinha um cafezinho que você apertava, tomava, enfim. E fazia na hora, era um espetáculo aquilo. E aí eu faço a pergunta, nessa lógica sistemática da reforma tributária, se o supermercado compra o café para revenda e usa o café para fazer para os seus clientes, vai estar mantido o crédito, ou eu vou considerar isso um bem de uso e consumo e efetivamente não vai dar direito a crédito, vai ter que estornar o crédito? Porque assim, a lógica da reforma tributária não é uma atividade plena, ponto. Gera crédito é compra. Se teve compra e teve efetivamente recolhimento na operação anterior, não tem por que não acreditar, né? Não tem por que não acreditar. E outra, faz parte da atividade. Se eu tenho direito ao crédito da alimentação fornecida ao funcionário, por que não ao meu cliente? Então essa lógica está resguardado o direito ao creditamento. Agora, se a mercadoria foi roubada e furtada, aí realmente você não vai ter direito a crédito. Você vai ter que estornar o crédito. Esse é um ponto muito importante. Tem direito ao seguro. Aí é outra história. Se tiver, né? Se tiver seguro, né? Aí tem direito a crédito, seguro? Oi? Tem Mas direito. se você contrata seguro, sim. Mercadoria foi furtada, seguro me reembolsou. Tem direito ao crédito? Boa pergunta. Gabriel, eu tenho uma mercadoria, ela foi roubada, ela foi furtada, eu comprei a mercadoria, o crédito está na minha conta corrente, a mercadoria foi roubada, eu tenho que estornar? Você tem que estornar obrigatoriamente pela lei complementar 214. Você recebeu o valor da mercadoria, você vai poder se creditar desse recebimento? Na verdade não. Você já se creditou da entrada da mercadoria quando você comprou. Isso é uma indenização, uma recomposição de perda. Mas após que eu Portanto, paguei. você não vai ter que pagar imposto sobre isso. E após que eu paguei? Tem direito ao crédito? A apólice você pagou sim. A apólice sim, porque era um insumo necessário, né? Eu não tenho vedação. Doutor, desculpa. O seu paletó é um material de consumo, a sua atividade ou não? Tem direito Essa é ao uma crédito? bela pergunta, né? O seu terno. Essa O senhor é uma bela para pergunta. chegar lá perante o seu juiz lá, o senhor tem que estar de terno, né? É verdade. Bom, eu acho isso, mas a geração Z acha que não. O senhor tem que estar de paletó lá? Aí é uma questão geracional. Mas eu concordo, eu acho realmente que tem muitos insumos que vão dar discussão ainda. Veja, principalmente, doutor, com os 10%. Né? Porque eu, obviamente, vou querer comprar agora todos os meus ternos pelo escritório. Né? Vai estar tudo comprado pelo CNPJ do escritório. Não vou distribuí-lo. Ah, mas isso é DDL. Não, meu terno eu só uso para trabalho, meu uniforme. Né? Vou fazer igual o pessoal gosta de fazer, né? Bota as iniciais, né? Eu boto as iniciais aqui no cantinho do paletó, eu falo, ó, uniforme, fardamento, pronto, tomei direito a crédito, inclusive. Porque se eu for de bermuda lá pro tribunal, não vai dar. Não entro, né? Não entra. Não entra. Doutor, nunca confie em um advogado sem terno e um engenheiro de terno. Pessoal, brincadeira. Claro que você tem que confiar. Então, mas essa discussão de creditamento, com certeza, vai chegar nesse nível. Ela vai chegar nesse nível de detalhe. Porque é isso que vai reduzir, efetivamente, o tributo, o impacto global da tributação na reforma tributária. Né? Oi? Caçadores de crédito, exatamente. E aí, pessoal, veja, o artigo 52 diz que se a operação for sujeita a alíquota zero, vai ser mantido o crédito relativo às operações anteriores, porque na verdade eu não tenho um afastamento de tributo, a operação tem alíquota zero, na operação anterior teve recolhimento, então obviamente o crédito das operações anteriores ele é mantido, tá? O crédito apropriado tem que ser utilizado mediante compensação, com saldo a recolher de IBS e CBS, e efetivamente esses créditos eles serão apropriados e compensados ou ressarcidos pelo valor nominal, vedada a correção ou atualização monetária, sem nenhum prejuízo na hipótese de acréscimo de juros relativos ao ressarcimento expressamente previsto. Então, você vai receber de volta o dinheiro caso você não consiga se creditar.
tá? Vai ter o direito à restituição desse excesso de crédito financeiro, caso você não tenha débito suficiente. Né? Como? Aí depende ainda de regulamentação, mas o direito está resguardado na Lei Complementar 214. O direito para a utilização dos créditos é de 5 anos, né? E a qualquer título é vedada a transferência. Você não vai poder transferir crédito para outra pessoa. Tá? É claro, gente, que se você fizer uma incorporação ou uma fusão, o crédito vai ser transferido. A incorporada tem crédito, você incorpora ela, a incorporadora passa a ser a dona daquele crédito. Não há uma transferência de crédito nesse caso, né? O que é uma sucessão empresarial. Então o que vai acontecer é, tem muito crédito acumulado, está à beira de prescrever, não tem como utilizar, tem algum problema para restituir. Limpa a empresa, tira o trabalhista, tira os débitos e bota ela para ser incorporada por outra e está tudo resolvido. Então tem solução. Tá? Mas efetivamente a transferência não é possível. Bom, chegamos então na controversa figura do split payment. Um instantinho só, doutor. Desculpa, no estoque anterior que ficou, vai ter direito a crédito? Vai, claro. PIS/COFINS, crédito acumulado, você vai poder compensar com o CBS. Em 26, por exemplo, tem um estoque lá em 25. Ficou... Não, 26 ainda tem IBS, CBS, ICMS, tem tudo. 27 começa a CBS, 28 começa o IBS, ICMS ainda está no ano que vem. Então esse estoque acumulado que eu tenho lá na minha contabilidade... Até 26 é normal. Até 26 é normal, nada muda. 27 é a mesma coisa, porque IBS só vai começar a entrar em 28. Entendeu? Como é que a Receita Federal vai controlar esses créditos? Mas a Receita Federal não é problema dela. Aí você está falando de crédito de CMS, né? É Estado. Estado. Aí o Estado efetivamente já tem o controle da conta contábil lá. Você não tem lá o Vai ter, Você não tem controle livre de estoque? você não IFD, Já tem tudo lá. Vai ter declaração para enviar acessória para o Estado? Não, você já faz isso. Você não vê o IFD. O Estado já conhece a tua vida. Ele já sabe o que você faz, já sabe o teu estoque. Já tem esse controle. Entendeu? E aí o que tiver acumulado você vai compensar lá na frente, claro, com o IBS. Se você não conseguir vender tudo até 2028, claro que vai vender. Natal agora você vai zerar o estoque. Mas se eu já acreditei o ICM na entrada, Mas você vai ter o Então, você vai ter o crédito para saída. crédito do Não estoque. tem problema. O crédito é do Estado e o IBS continua sendo do Estado. Esse período de transição, a regulamentação da reforma tributária permite que você compense PIS/COFINS com o CBS e que você compense o ICMS com o IBS. Não tem problema nenhum. Agora, dificilmente, vamos falar o português claro, dificilmente o teu estoque vai se estender até 2033, né? Vamos torcer para isso. Porque se você tem um estoque até 2033, ou você tem muito espaço, ou está precisando vender mais. tem cliente aí que tem estoque de 10 anos, 15 anos atrás. Daí regular. Mas aí tem uma coisa errada, né? Esse estoque de 15 anos aí, não sei não. Ele importou e não consegue vender. Tem que dar uma olhada nesse negócio aí. Vende sem nota. Não consegue Vende a preço vender. de custo, vambora. Vende sem nota. Pô, Pô, que isso, pra vender sem nota é crime. Gente, não, vender sem nota é crime, gente. O estoque desse tamanho. Não pode não. Tá gravando. Então, importante lembrar. O que é o split payment, gente? O split payment é uma mudança radical na apuração, uma mudança radical no creditamento. Porque eu falei para vocês que o creditamento só é possível se houver a extinção do crédito, pelo pagamento ou pelo split. Gente, a Receita Federal hoje está investindo pesadamente para fazer um split payment inteligente. Esse split payment ele tem um impacto gigante em tudo. Por quê? Se o split payment funcionar como a Receita pretende, o split inteligente, o contador não apura mais imposto de consumo no Brasil. Acabou. Né? Porque como é que vai ser? O split automático, eu comprei uma mercadoria a 1.000, considerando o IBS 30%, eu sou advogado, né? Não vou ficar fazendo conta na frente de vários contadores, vou ficar passando vergonha. Eu comprei a mercadoria a 1.000, ela já vai entrar para mim splitada, ou seja, o cara que me vendeu recebe 700, dos 30 já divide a parte da CBS para a União e do IBS para o Comitê Gestor, que vai dividir para estados e municípios. E quando eu for vender por 1.500,
automaticamente o cara que efetivamente compra de mim já vai receber 1.500 menos 30%. Acabou o capital de giro dos impostos da empresa. Doutor, isso não vai existir mais. Para comércio, o capital de giro do imposto acabou. Porque como é que funciona hoje o pessoal do comércio? Eu vendi a 1.000, tem 20% de CMS, recebo R$1.000, 8% da mercadoria, 20% de CMS, estou fazendo um cálculo grosseiro, óbvio. Né? Vou pagar 30, 40 dias se eu pagar. Né? Isso não vai acontecer mais. Acaba com a sonegação, acaba com a inadimplência e efetivamente acaba o capital de giro das empresas, que não deveria estar sendo utilizado. Né? Está errado você usar imposto como capital de giro. E aí, tem um ponto relevante aqui, só um parênteses na conversa, né? Quando vê a tese dos séculos, exclusão do semestre do PIS e da COFINS, não, porque isso é transitório, passa pela conta da empresa, porque isso não é, etc, etc. E aí logo depois o STF entendeu o quê? Bom, a empresa então que recebe o ICMS e não paga, está cometendo um crime de apropriação indébita. Se o dinheiro não é dela, e realmente, tem razão. Se eu recebo o dinheiro que é do Estado e eu não estou repassando para o Estado, obviamente isso é sonegação, isso enquadra perfeitamente na apropriação indébita. Sonegação fiscal. Enfim. Mas o que o Split Payment vai fazer? O Split Payment é um sistema que está sendo desenvolvido. Ao que tudo indica, o Split Payment vai ser a grande virada da tributação sobre o consumo no Brasil. Isso aqui vai acabar com aquele tempo que o contador gasta para apuração de tributo. Porque vai ser tudo automatizado. Vai ser mais ou menos como uma declaração simplificada. Declaração de imposto de renda atualmente, aquela pré-preenchida. Você vai lá no pré-preenchida, já aparece tudo para você? E você confirma ou não? Vai ser exatamente igual a obrigação acessória com o Split Payment. Você vai receber lá a conta de crédito e débito. Você vai ter 30 dias para confirmar. Se você não confirmar, vai ser automaticamente efetivado daquele jeito. Tá? Qual é o problema disso? O split vai funcionar muito bem com pagamento pelo sistema bancário, por meio de pagamento. Porque o split vai ser um meio eletrônico de apuração, compensação e creditamento. E o cara que recebe em cash? E a venda em dinheiro? Como é que vai ser feita? Na venda em dinheiro, eu vou ter que voltar ao tempo das cavernas de exigir o comprovante de pagamento da operação anterior para poder me creditar. Só que aí eu tenho um problema na prática. Né? Qual o problema na prática que eu vou ter? A operação anterior, que não foi splitada, que foi paga em dinheiro, efetivamente ele tem 30 dias para pagar o imposto, que provavelmente vai trepar com o meu imposto a pagar. Então, no final das contas, eu vou ter que pagar o imposto sem abater para poder abater no outro mês. Então, além de eu perder o meu fluxo de caixa com o imposto, eu vou ter que antecipar o imposto sem me acreditar. Vocês estão entendendo o problema disso? Isso aqui, para funcionar, vai ser realmente um trabalho de formiguinha. Por isso que as empresas precisam se adaptar. E muita gente está ignorando a reforma tributária, achando que não, isso aí vai ser fácil. Eu acho até que o Split Payment vai facilitar a vida, mas você tem que entender o seu negócio para que você efetivamente possa fazer um trabalho dentro do seu negócio, da sua realidade. Existem negócios que recebem mais pagamentos em dinheiro, e tudo bem, né? Às vezes o comércio mais popular, que fatura muito alto, recebe muito em dinheiro. Tem mercado, gente grande que recebe muito dinheiro. Isso tudo vai fazer diferença na apuração. Agora, uma coisa é fato: a tendência é o dinheiro sair do mercado de vez. Porque todo mundo vai querer o quê? Se acreditar. Todo mundo vai querer a garantia do creditamento. E o split é a única garantia que você tem. A única garantia que você vai ter é o split. Essa é a grande verdade dos fatos. E quem parcelar os impostos? Boa pergunta, doutor. Parcelar o imposto, você está dizendo? Vai ter mais, vai ter direto. Não, você tem que ser direto, né? Você só vai poder se creditar daquilo que foi pago. Se o cara não pagar na operação anterior, você não se acredita. Você passa a ser o fiscal do teu fornecedor. Essa é a lógica. Acabou. Acabou? Acabou o parcelamento? Não acabou.
parcelamento, você vai poder parcelar. Só que o teu cliente não vai ficar muito feliz com você, vai comprar de outro. Ele não vai se acreditar. Mas na lei não fala nada disso aí, né? Do quê? A lei não comenta isso. Do quê? Do parcelamento aí. Não, na verdade não precisa. O que a lei fala só é possível o creditamento da extinção do crédito. E o crédito é extinto com o pagamento ou split payment. A extinção é o pagamento. A extinção é pagamento ou split. Entendeu? Isso é Brasil. Quem vai se dar bem mesmo são os advogados. Pô. Você acha? Vai. Mas olha só, aí eu te faço uma pergunta. Como que advogado vai se dar bem se o cliente vai quebrar? Não dá o PIS e CONFINS da base de cálculo do ICMS, que rolou desde 82, está rolando. Não, mas aí ele já ganhou o dinheiro, já está gasto. Todo mundo ficou rico aí. Tem que ganhar mais. Com esse advogado que está rico, aí, milionário. Entendeu? Isso, tá igual o Alckmin, pô. Vamos lá, pessoal. Como é que funciona a operação sem o split? Esse desenho aqui ilustra muito bem o que a gente está falando, tá? Sem o split. Peguei um exemplo aqui em 5 de janeiro, venda para o varejo, débito CMS e CBS. 5/2, fevereiro, um mês depois, venda para o consumidor final, débito de BS e CBS, certo? Beleza. Em 15/12, a indústria que vendeu, 15/2, desculpa, a indústria vai ter que pagar IBS e CBS. Certo? Beleza. Em 16/2, depois do pagamento, ou seja, confirmei o pagamento, o varejista pode descreditar. Enquanto não tiver confirmado, o varejista não descredita. Beleza? Legal. Aí em 15/3, o varejista faz o pagamento do tributo devido por meio da compensação de débito e crédito. Beleza? Então, chegou aqui, dia 15, o cara não pagou o imposto, parcelou, pedalou, já era, o varejista não descredita. E aí ele vai ter que pagar o imposto sem o crédito da operação anterior, sendo que ele já vendeu, ele não tem mais como ajustar o preço. Ou seja, a venda dele foi para vala. O famoso perdeu o Playboy. Por isso que eu estou falando para vocês que o pagamento em dinheiro vai morrer. Ninguém vai querer correr o risco de comprar sem a certeza de que o imposto vai ser recolhido. Porque no final das contas, você vai ficar na mão do teu fornecedor. Com o split, como que vai acontecer? Mesma operação, venda para o varejo, 5 de janeiro, venda ao consumidor final em 5 de fevereiro à vista. No split, eu já tenho efetivamente IBS e CBS recolhido ao fisco. Certo? Beleza. Nesse caso aqui, eu já tenho a apropriação do crédito, automaticamente. Então, no final das contas, o que acontece? Você tem efetivamente o recolhimento do imposto na operação anterior, já está na tua conta contábil de apuração. Então para você vai ser muito mais fácil. Para o comércio vai ser o melhor dos mundos. Para nós serviço também. A gente só não está acostumado com creditamento, a gente não sabe como é creditamento. A gente vai ter que aprender. Para o comércio é totalmente diferente. Então assim, a lógica do split payment é uma realidade que vocês precisam pensar em ajustar os seus negócios. E aí, galera da contabilidade, tem uns pontos relevantes aqui. O modelo de split payment, o tributo é automaticamente separado e destinado ao ente público no momento do recebimento. Tá? E aí eu tenho, obviamente, um crédito condicionado ao pagamento do IBS e CBS. No split eu já não tem mais esse problema porque ele já foi recolhido. Tá? Quais são os impactos contábeis disso? Aqui eu trago mais dúvida do que solução, galera da contabilidade. Me ajudem. DRE. Eu tenho um tributo destacado por fora. IBS e CBS não são mais deduzidos como gastos diretos na DRE. Está por fora. Ou seja, a receita líquida na DRE ela vai ter que ser reportada sem o desconto imediato desses tributos, o que vai alterar a apresentação do faturamento. Esse ponto aqui é muito importante, porque veja, os valores de tributo a recuperar passam a figurar como ativo no balanço e o imposto incidente como passivo, imposto a recolher, até o efetivo pagamento.
Em vez de sumir na apuração do resultado, os tributos vêm como conta a recuperar ou apagar no balanço, dependendo do desenho operacional que você teve. Beleza? Então isso não vai acontecer mais. Ele não vai poder mais sumir nessa operação. Então a gente vai ter que ter ajuste de política contábil, porque efetivamente a mudança do balanço vai ser muito grande. Você comprou do cara que não recolheu. Se deu mal, você vai ter que lançar isso no balanço como? Hã? Claro. Eu vou ter que lançar como ativo. Ou seja, o imposto a recuperar, que na verdade não vai ser mais imposto a recuperar, vai ser ativo. Tranquilo, gente? O crédito que eu não recebi vai ser ativo. Vou criar a conta, né? O plano de conta vai modificar tudo. Vai. Aí a CD lá, SF, que... Vai ter que mudar tudo. A receita Vai ter que ajustar. O que me assusta, e aí eu falo aos contadores que cá estão, né, eu não sou contador, mas eu me sinto um pouco parte de vocês por vários motivos, né? Porque, primeiro, que eu dei aula no curso de contabilidade do IBMEC durante muitos anos. Segundo, porque eu sou sócio de uma empresa de contabilidade. Então, apesar de não ser contador, eu sou sócio de uma empresa de contabilidade. Então, estou relacionado com o CSC. E acho que, efetivamente, sinto falta de CPC sobre a reforma tributária. Eu não sei o que estão esperando. Até agora não sai um CPC. Sabe? Então, assim, é muita insegurança contábil até o momento. Tá na hora da contabilidade começar a se movimentar e deixar isso mais claro, porque, gente, é a contabilidade que é fundamental nesse período de transição da reforma tributária. É o profissional mais importante da reforma tributária, não é o advogado, é o contador. Sabe? E fica aqui, assim, a minha fala muito sincera. O contador que não estiver preparado para a reforma tributária, ele quebra, o cliente quebra junto. Ou vice-versa. Não necessariamente nessa ordem. Mas o contador preparado para a reforma tributária, ele vai nadar de braçada. Porque todo mundo está desesperado. Quem não está desesperado, está perdido. Vai ter desemprego direto para contador aí. Aí sai da faculdade e não sabe nada. Mas aí é uma questão de, né? Na faculdade vai dar isso, reforma tributária? Sei. Vai dar? Não vai? Eu acho que não. E aí, pessoal? Ano que vem, como é que está a questão da nota fiscal? Ano que vem a nota... Calma, essa daqui foi a primeira, está atualizada, está na próxima. Isso aqui é para começar, só interpretação. Ano que vem eu tenho que ter os campos incluídos na nota fiscal, IBS, CBS e imposto seletivo. Eu não falei sobre imposto seletivo porque no objeto aqui ele não vai gerar crédito, tá? Mas efetivamente eu tenho que ter IBS, CBS e imposto seletivo nos campos da nota fiscal. Essa semana... Essa é uma norma já disso aí. Não, então, essa semana saiu uma atualização dessa nota técnica. Isso. E saiu também, se você olhar lá no sistema de conformidade da reforma tributária, já tem as notas de débito e crédito. Já estão disponibilizadas as notas de débito e crédito. Tá? É o que eu estou falando, assim, a gente acorda sempre com uma novidade. Mas o ponto é, o que a gente tem hoje? Né? Tem o período de homologação, que é o período de teste, e o período de produção. Qual é a lógica? Janeiro de 26, quem tiver na homologação, você continua com preenchimento de campo de BS-CBS facultativo. Tá? Quem está na fase de produção, aí eu vou ter obrigatoriamente esse recolhimento deve ser feito. Que é o que? A galera do 1%, né? 0,9, 0,1 para BS-CBS. Então, nesse caso especificamente, a gente já vai ter algumas empresas obrigatoriamente recolhendo, só que elas já estão no teste. A Receita Federal escolheu algumas empresas para que efetivamente passem pela fase de teste junto com a Receita Federal. São aquelas empresas que agem em conformidade. Né? Essas empresas que estão em conformidade foram convidadas e estão participando dessa fase de teste, desse desenvolvimento. O fato é, para o ano que vem, as notas têm que estar ajustadas, senão você não vai conseguir nem emitir nota. Tá? Esse é um ponto muito importante, inclusive para o prestador de serviço, né? Que vai ter que ter o campo IBS, CBS. A grande verdade de fato é que em 2026
Eu brinco falando que a reforma tributária está chegando no vestibular, no Enem. A prova é 27. 2026 é o grande simulado. 2026 é o momento, porque assim, o ano já acabou. Semana que vem tem feriado, né? Aí a gente vai emendar o feriado do Natal. Né? Porque agora mais ou menos assim que funciona. Né? Não tem muita coisa a acontecer. Dezembro é maravilhoso, né? 2 folhas para lançar, para pagar, né? Eu prefiro pensar que vai emendar. Pensamento positivo. A gente que paga 2 folhas só. Mas enfim, a grande verdade dos fatos é que o ano está acabando. Assim, agora quem não fez tem que correr para adaptar. Eu acho que todo mundo já adaptou. Eu acho que ninguém é louco o suficiente a ponto de não ter esse ajuste da nota fiscal. Bom, quero crer que não. Mas ano que vem é o ano da adaptação. É a partir do ano que vem que vocês efetivamente têm que começar a aplicar essa reforma tributária. Porque parece bobagem, mas não vai ser da noite para o dia que você vai mapear todos os seus créditos. Não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir efetivamente fazer todos os cálculos de insumo com o fornecedor. Não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir negociar com o seu fornecedor para saber se ele vai ou não para o regime híbrido, se ele estiver no Simples Nacional. Não é da noite para o dia que essas coisas acontecem. Considerando que a gente está no Rio de Janeiro e que o Carnaval é no início de fevereiro, a realidade dos fatos é que do dia 20 de novembro agora até fevereiro nada funciona. Então assim, muito cuidado, porque o ano que vem é decisivo. Se você não tiver pronto, a transição ela já vai estar rolando. Então aqui eu tenho a alíquota teste gerando CBS 0.9 e IBS 0.1, compensando com PIS/COFINS. Eu tenho recomendado aos meus clientes: vai pro teste. Isso daqui vai ser fundamental para que você esteja preparado em 2027. E tem muita gente torcendo o nariz. Gabriel, 2027 eu me preocupo. 2027 você começa a sentir dor, 2028 você morre. Se você deixar para depois, o cenário é caótico. 2027 eu já tenho CBS, por isso que é importante você efetivamente em 2026 começar a fazer a apuração. Porque em 2027 eu já tenho a não cumulatividade plena para a CBS, eu já tenho fim de PIS e COFINS, extinção do IOF sobre seguros, redução a zero da alíquota do IPI e a cobrança do imposto seletivo para a galera que trabalha aí com fumígenos, bebida alcoólica e etc. Isso aqui vai ter um impacto também relevante. Não sei se muito mais do que é o IPI hoje, mas vai ter um impacto relevante, tá? E aí eu vou ter a transição do ICMS e do ISS 2029 10%, 20%, até chegar em 2033 100% de IBS assumindo com a vigência integral da reforma tributária. Gabriel, isso daqui vai ser prorrogado. Não vai. Gabriel, como você pode afirmar isso? A Receita Federal hoje dorme e acorda, se é que dorme, pensando em arrecadar. Nós estamos no momento mais fiscal da história do Brasil. Hoje, senhoras e senhores, eu sei que eu falo para contadores, advogados, a Receita Federal ela está num grau de modernidade de fiscalização, num grau de modernidade de sistemas que a gente está ensinando ao mundo como fazer. A Receita Federal tem hoje, por isso que eu estou falando, o Split Payment inteligente vai ficar pronto para 2027, eu não tenho dúvida disso. A Receita Federal desenvolveu hoje um projeto, eu não sei se vocês já ouviram falar num projeto chamado Analytics Project. O Analytics Project da Receita Federal, depois procurem, pesquisem sobre o Analytics Project. Isso daqui é pior que o BBB. A Receita Federal, ela passa com o Analytics Project, já está funcionando, a rastrear tudo que o contribuinte faz na sua vida. O Analytics Project tem 3 pedaços, tem 3 fases que são concomitantes. Uma é fiscalização de criptomoeda,
fiscalização de creditamento e fiscalização de relacionamentos. Sabe quem vai ser fiscalizado? Contador e advogado. Aquele contador que é ligado a 10 empresas no Simples Nacional da mesma família, pai, mãe, tio, tia, avó, avô, filho e filha, ele vai ser o elo para o desenquadramento. O advogado que ensina o planejamento tributário abusivo, que tem o seu CNPJ relacionado com nota fiscal a 3, 4 clientes com o mesmo planejamento, ele vai ser o elo da fiscalização. O Analytics Project é uma das mais avançadas formas de fiscalização que a Receita Federal já foi capaz de inventar nesse país. Pode olhar na internet, eu não estou exagerando. Isso existe. A gente já está demonstrando isso na Europa. A Suécia está batendo palma para a Receita Federal brasileira. Eu brinco falando que em festa de Halloween, a fantasia que mais me assusta, depois do cara da lei seca, é o auditor da Receita. Porque ele arbitra o que ele quiser e cabe a gente se defender. Então a reforma tributária, lembre-se, a gente vai ter 3 fiscalizações. A gente vai ter Receita Federal, Estadual e Municipal. A reforma tributária, ela traz uma amplitude de espaço tão grande para fiscalização que a gente tem que estar preparado. Eu digo mais, nesse período de transição, vocês precisam ficar atentos ao tipo de autuação que você recebe. Por quê? IBS vai ser discutido no Comitê Gestor, que aliás o site foi lançado ontem. Ontem, o site do Comitê Gestor. CBS vai ser discutido no Processo Administrativo Fiscal Federal. Então, se você receber uma auto de infração dos dois, vai ter que fazer 2 defesas. Uma no Comitê Gestor e uma na Receita Federal. E por acaso na transição receber um auto de infração de ICMS, você ainda vai ter que fazer a sua defesa na Cefaz. Enquanto o ICMS existir, é Cefaz. Enquanto o ISS existir, é município. Então, você precisa ficar atento e, repito, a atividade do presente, do futuro, mais rentável que pode existir com a reforma tributária é compliance e a governança corporativa. Isso tem que ser implementado nas empresas sob pena de muito arrependimento futuro. E com isso, eu agradeço toda a presença de vocês e digo que foi uma honra e uma alegria e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Vai acabar a corrupção, né? Vai acabar a corrupção.